Você não tem que ser escravo da sua época, por mais sensacional que ela seja, porque todos nós temos um compromisso de vivermos a nossa própria história. Por isso, seja livre desta época. Você não tem que ser marionete dela. No vídeo de hoje, nós vamos ver o que a palavra do Senhor ensina a respeito dessa liberdade. Assista essa mensagem até o final e você saberá pelas Escrituras como ser livre desta época. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler a escritura que se encontra em Romanos capítulo 12, verso 2, onde nós lemos a seguinte exortação: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos em uma época gigantesca, uma época cheia de transformações, e transformações rápidas. Tudo muda de maneira muito rápida, com uma velocidade que é difícil acompanhar. Essas transformações resultam em desconstruções, porque muita coisa está sendo desconstruída em nossa época, e isso causa confusão nas pessoas. As pessoas estão confusas porque os caminhos anteriores foram apagados, mas a estrada à frente ainda não está concluída, ainda não está terminada. Como não poderia ser diferente, todas as épocas são feitas de tendências. Cada época tem a sua própria inclinação, e as tendências nos influenciam. Todos nós somos mais influenciados do que imaginamos pelo cenário que está ao nosso redor. Mas o fato é que você não precisa ser escravo da sua época. Você não tem que ser um replicador, uma replicadora do seu tempo. Você não tem a obrigação de reproduzir o que seu tempo é e o que o seu tempo faz. Você não tem que ser uma cópia do seu tempo, uma marionete. Ao invés disso, você pode ter a sua própria expressão. O ideal é que você tenha autonomia enquanto você caminha. O ideal é que você possa olhar para a sua época e saber usar aquilo que te serve e, ao mesmo tempo, saber descartar aquilo que não lhe serve. E a palavra de Deus indica o caminho para você ser livre da época. Primeiro, a palavra de Deus aponta para a natureza da época em que você vive. E depois aponta para os possíveis caminhos que estão diante de você. Nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo nos traz uma abordagem penetrante sobre a natureza de uma determinada época e indica que nós temos escolhas, indica que existe a possibilidade de nós escolhermos. Primeiramente, o apóstolo faz uma constatação a respeito da época. Ele usa a expressão que foi traduzida por este mundo. A palavra mundo vem do grego aion, que significa época. Ele não está falando aqui a respeito do mundo como planeta. A palavra para planeta seria outra, seria cosmos. Ele está falando de época como um período de tempo caracterizado por tendências. O judaísmo do tempo do apóstolo Paulo, por exemplo, acreditava que a história é composta de sucessivas épocas e que Deus está conduzindo a história para uma época final, a época do juízo final. É importante sabermos que cada época tem seus próprios padrões de comportamento. Por causa desses padrões, cada época tem suas próprias tendências, e essas tendências exercem influência sobre as pessoas. É importante você perceber a época em que você vive. É importante você ter uma noção de que tipo de influência você está sendo exposto e exposta. Em seguida, o apóstolo faz uma advertência quanto à época. Ele diz, não vos conformeis. A palavra conformar tem o sentido de entrar em uma determinada forma. O apóstolo está dizendo que a época tem forma, e com isso todos correm o risco de serem resumidos a ela, todos correm o risco de serem achatados a ela. Mas o apóstolo exorta para que os cristãos a quem ele está escrevendo, para não serem produto de sua época, para não serem uma reprodução daquilo que a maioria estava fazendo, para não serem uma reprodução do comportamento que a maioria segue, uma reprodução do pensamento que a maioria alimenta. O apóstolo está falando de liberdade pessoal em relação ao mundo onde se vive, ao cenário onde se movimenta.
É importante você pensar sobre isso, sobre o seu grau de comprometimento com os elementos deste tempo. É importante fazer um levantamento sobre sua reação. Como é a sua reação diante dos modismos? A sua reação diante das manias? As suas reações diante das tendências da sua época? Você é uma pessoa facilmente influenciada? Ou você costuma examinar as coisas antes de participar? Você examina aquilo que é edificante para o seu projeto de vida? Ou você se sente na obrigação de participar e se sente incomodado ou incomodada em não participar? E, finalmente, o apóstolo traz uma grande dica para lidar com a época. Ele fala sobre renovação do entendimento. Ele está exortando para que haja uma autonomia mental, ao invés de se seguir a tendência da época em que se vive. A palavra entendimento tem sentido de mente, de maneira de pensar, mentalidade. O apóstolo exortou os cristãos a que tivessem mentalidade própria, ao invés de reproduzir a mentalidade do mundo, a mentalidade de sua época. E a base apontada para renovar a mentalidade é conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem aqui o sentido de destino para as pessoas. Não significa que existe um determinado destino misterioso para você e que com isso você tem que lutar para descobrir que destino é esse. A vontade de Deus aqui tem um sentido de desejo, aquilo que alguém deseja para o outro. Essa palavra aponta para o fato de que Deus deseja algo para você, assim como deseja para toda a humanidade. Ou seja, Deus tem uma proposta para você. Deus tem uma intenção para você. Você deve conhecer que proposta é essa e você deve renovar a sua mente a partir dessa proposta. Ou seja, a vontade de Deus é o contraponto para este mundo, para esta época. Ou nos ajustamos com este mundo, com esta época, ou nos ajustamos com a vontade de Deus, com a proposta de Deus. Com isso, a palavra de Deus nos mostra o mundo que está diante de nós, com todas as suas influências, e os possíveis caminhos que podemos escolher. Podemos escolher ser uma reprodução da nossa época, do nosso tempo, ou podemos escolher ser uma reprodução do projeto que Deus tem para nós e para toda a humanidade. Sendo assim, não deixe esta época mandar em sua vida. Ao contrário, seja maior que esta época. Viva com originalidade. Seja independente. Isso significa que você deve ter seus próprios princípios. Significa que você deve ter a possibilidade de viver por esses princípios. Esses princípios vão lhe servir de filtro, vão lhe servir de peneira para você decidir o que entra em sua vida e o que não entra. Ter princípios vão te impedir de fazer o que todos estão fazendo, simplesmente porque estão fazendo. Ter princípios vão te impedir de entrar na forma desta época. Não seja uma marionete desta época. Pelo contrário, ande com seus próprios pés. Não entre na forma deste mundo, não reproduza a imagem desta época. Antes, tenha a tua própria imagem, ou seja, seja original, seja você mesmo. E a melhor forma de você ser original é conhecer a sua matriz, ou seja, Deus. Você deveria ser uma cópia de Deus, e não uma cópia desta época. Ser cópia de Deus é ter abertura suficiente para ser você mesmo. Deus deve ser o teu referencial. Quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. Quanto mais você entende Deus, mais você se entende. Quanto mais você imita Deus, mais você se torna você mesmo. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para você acompanhar todas as semanas mensagens que vão te ajudar a ser livre das épocas. Não se esqueça de clicar no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima mensagem.